Olá, seja bem-vindo mais uma semana aqui ao Cinecultura, que você sabe está sempre antenadíssimo com o mundo do cinema e começa agora com o último lançamento da semana. Bom, e para falar da nova aventura de Dan Brown, a gente recebe aqui o jornalista do Globo, Leonardo Guandelini, e o apresentador do programa Cinelândia, também é colunista, escreve o Jornal da Tarde, enfim, Maurício Nunes, que você já conhece porque ele sempre está aqui no Cinecultura. Bom, meninos, o que dá pra gente começar a perguntar? Esse best-seller se tornou moda agora no mundo do cinema, né? Depois de Marley e Eu, a gente vê Harry Potter, a gente vê, né, uma série Crepúsculo, enfim, agora tá na moda. Eu acho que, na verdade, sempre teve, né, assim, na moda, porque a preguiça dos roteiristas, cara, é tão grande que é muito bom quando você pega uma história pronta, que funcionou, que vendeu. Então, assim, na verdade, o lance é absolutamente comercial. Se vendeu o livro uma quantidade absurda para se tornar um best-seller, por que não se tornar um bom filme comerciável? Às vezes funciona de ser um bom filme, como você deu de exemplo Marley. Tá um filme bacana, eu acho que é legal. Mas existem outras babas, como o Crepúsculo, que você falou, que eu, por exemplo, me assustei. Eu nem quis ler o livro, porque o filme foi tão ruim que eu falei, nossa, cara, se o filme é o livro, eu quero distância. Então, assim... Mas, na verdade, já vai pro quarto, eles vão gravar a quarta série, né? Então, você acha que, Léo? Pô, eu acho o seguinte, junta, né, essa preguiça que o Maurício falou dos roteiristas e a preguiça do próprio público também, né, do sujeito assim, o brasileiro não gosta de ler, né, a gente tem ali poucas pessoas que gostam de ler, então o cara às vezes vê o filme, vê o livro, né, e fala, pô, já vai sair aquele filme, eu vou esperar sair, vou lá, compro, entendeu, eu vejo, entendeu, e não preciso ler o livro, né, fico por dentro, já tô inteirado, já posso conversar com meu amigo, né. O pessoal... mas assim, quem lê o livro já fala que, né, que o livro ele te dá uma riqueza muito maior. Você vê o Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro fantástico, aliás, maravilhoso, o Caçador de Pipas. Mas então, aliás, isso de passagem uma outra baba, porque assim, o livro é excepcional e o filme é um desastre. Eu achei aquele filme horroroso, assim, sou fã do Meirelles, gosto dele, mas o filme é ruim, cara, é um filme fraco. Então você fala assim, poxa, mas o Saramago chorou ao ver. Eu choraria também ao ver, né? O que o cara fez. Eu particularmente gostei do filme Ensaio sobre a Cegueira, porque eu acho assim que o filme que é bom é aquele que te faz refletir sobre a vida, no meu ponto de vista. E você reflete, quando você vê como seria a humanidade, né? A catástrofe que nós nos tornaríamos se de repente nós deixássemos. Eu gostei bastante. Só que assim, eu não li o livro. É aí que tá, né? O grande ponto. E como o Leonardo falou, o brasileiro realmente é preguiçoso, né? Então, como jornalista, deveria ler mais. Mas assim, tem um fator interessante nisso, porque o brasileiro, de fato, é preguiçoso e tal. Mas se você analisar, na semana retrasada teve uma matéria de página, até na Folha de São Paulo, falando sobre o mercado editorial. Que, por incrível que pareça, o mercado que mais está crescendo no Brasil é o editorial. Então, assim, por exemplo, talvez até porque a pirataria ainda não conseguiu uma forma, na verdade, de conseguir abocanhar esse mercado, né? Porque o CD já dançou, o DVD já tá dançando. E o livro não tem como, né? Porque você fala, qual é a pirataria? Você fazer xerox, você fazer cópia? Pô, internet, os três aqui que são sempre ligados. Cara, eu não consigo ler 2 páginas. Imagina um livro, você lê no computador, é impossível. Então, assim, talvez por aquela coisa de ter. E esses filmes, de certa forma, eles acabam. Tem um efeito inverso da coisa, porque eles acabam também fazendo com que o cara leia. Por exemplo, o Marley vendeu muito mais livro no Brasil, não fora, depois do filme, porque aí o cara quis ler. O cara assim, pô, o filme é legal, eu quero ler o livro. Então, assim, imagina, então acaba funcionando isso. A gente até comentou antes do próprio Poderoso Chefão. O livro, quando foi lançado, não foi um sucesso. Depois do filme, porra, teve não sei quantas edições já relançaram. Harry Potter, nossa, que vendeu muitíssimo no Brasil e assim, né, sucessivamente. Vamos falar então do filme, que estreou nesse final de semana e já estreou em grande estilo, né? Quem esteve aqui no cinema viu que estava absolutamente lotado. Tava super cheio. Vocês acham assim que essa polêmica, na verdade o Código da Vinci, que foi de 2006, gerou grande polêmica e tinha assim, né, alguns detalhes muito que a gente poderia levar muito mais em consideração do que no filme agora. Essa polêmica que houve foi muito mais, talvez, um jogo de mídia, porque a gente que assistiu o filme sabe que não tem nada demais. Nada. Foi absolutamente uma jogada de marketing, evidentemente, por parte deles. Primeiro porque o livro é anterior, ou seja, ao Código da Vinci, o livro veio antes do Código, então assim, se fosse pra chocar, como até a gente estava conversando eu e o Léo, porra, evidentemente que o Código da Vinci chocaria muito mais, porque tá mexendo com uma figura histórica, bíblica e tal. E mesmo assim não foi nada de chocar. Se você for analisar no cinema mesmo, o próprio Poderoso Chefão 3 choca muito mais, porque ali sim mostra como funcionam os bastidores do Vaticano, o banco do Vaticano, os interesses em se ter um Papa e por que
tem que ser aquele papa, como que os caras fazem para votar assim, em cima, ou seja, política, cara. Ali mostrou o lado político do Vaticano, sujo como qualquer outra forma de política. Diferente desse filme que, putz, cara, que tem uma piadinha ou outra de... Uma parte aquela que, por exemplo, que estão os jornalistas, né, do mundo, então aí o alemão falando que o Papa, que é o alemão, pode ser que vai ganhar, o outro... exatamente, é mais uma piada em cima da própria mídia do que em cima da igreja em si, que, putz, cara, eu achei ali que não chocou em nada. Quando você percebe que choca na própria plateia, sempre tem um ou outro, né, você pega uma católica ali, uma Carola, uma tiete do Padre Marcelo que fica revoltada ali. Nada, cara, tira de letra, assim, o filme absolutamente nada, né? Leonardo preferiu o Código da Vinci. Não, na verdade, assim, eu achei... assim, em termos de polêmica, o Código da Vinci ele causa muito mais, assim como você falar, você induzir que Jesus Cristo teve descendentes, entendeu? Choca a sociedade em geral, brasileira principalmente, porque a gente está num país católico. Entendeu? Cristão também, lógico. Você quebra todo aquele paradigma, entendeu? O santo, né? O puro, o divino, Jesus Cristo se torna homem de carne e osso. O que o Martin Scorsese fez, por exemplo, quando lançou A Última Tentação de Cristo, tá? Ele foi criticado, assim, o pessoal queria a crucificação dele pelo esse filme, entendeu? É apenas uma visão de um autor grego que ele pegou aquilo, roteirizou e fez o filme, como Jesus Cristo na cruz queria ter uma vida normal, com descendentes, etc. E tal. Eu acho assim que o próprio código, ele polemizou muito mais essa questão aí da igreja, né? Isso daí, como o Maurício disse, teve aquela piadinha, teve uma polêmica também de falar que o Papa que morreu era um Papa progressista, né? Quando que a igreja vai admitir um Papa progressista, né? Mas eu acho que... canonizar o papel do camelengo. Que aquilo também é uma piadinha, entendeu? Agora, por exemplo, o próprio código, você tem aquele pessoal do Código da Vinci, da cúpula da igreja envolvida na Opus Dei, entendeu? Eu acho que ele choca mais do que você, por exemplo, ter o Carmelengo que está envolvido numa seita aí, secreta, Illuminati, entendeu? É uma coisa assim que, pô, você tem um cardeal, tem um bispo, né, influente, né, no Vaticano, e do que ter o próprio Carmelengo, entendeu? Que é o camareiro do Papa, né? Eu acho que a polêmica em si, ela aconteceu porque antes o Código da Vinci gerou essa polêmica. E aí teve aquela coisa, o diretor foi lá gravar em Roma, o pessoal da igreja não quis recebê-lo, depois não quis ver o filme, ele convidou, entendeu? E foi tudo um marketing, uma jogada, assim, pra atrair, né? É como as jogadas da Madonna, lembra? Quando brigou com o Papa, todo mundo depois descobriu que não tinha nada a ver. Então, assim, ela mesmo, a Madonna, pô, é campeã nisso, né? Tanto que o nosso Jesus só está lá, convenhamos, porque se chama Jesus. Se chamasse Manuel, ela não estaria com ele nunca. Então, assim, o lance é chocar. Ela queria achar um cara que chamasse Jesus e que fosse bonito. Achou. Uau, esse é jovem, bonito e chama Jesus. Lindo, vai ser esse o cara. Se o nome dele fosse Carlos, fosse Manuel, tava ferrado. Tava aqui no Rio de Janeiro catando lixo, porque não ia ser modelo top em lugar nenhum, entendeu? Convenhamos. Olha eu causando a polêmica, né? Vamos fazer uma polêmica agora. Polêmica de Jesus, o Jesus Madonna, não o Jesus. E até você falou de filmes. Um que eu acho que choca também, cara, o do Monty Python lá, A Vida de Brian, que mostra também um outro lado do cara, não o Cristo, né? Mas o Brian, o cara que nasceu do lado de Cristo e todo mundo achou que ele era o Cristo, assim. Eu acho que esse tipo de filme choca muito mais do que... Na verdade é uma jogada absolutamente comercial mesmo. Vamos dizer que choca pra de repente a coisa vingar. E nem isso pegou, porque... E funcionou, na verdade, né? Eu acho que, na verdade, em vez de objeção da igreja, a igreja até que se beneficia com esse filme. Eu não sei se vocês se lembram daquela parte que ele devolve o papel que eles tinham arrancado do livro. E ele fala, você pode ficar pra você e tudo, e depois você devolve e fala bem da igreja. Não é verdade? Não, no todo, né? Assim, na verdade, eu vejo o filme mais como uma propaganda da igreja do que uma coisa contra. Senão você fala assim, totalmente. Então você tem lá, porra, a própria Praça de São Pedro lá, lotada, a coisa. Como o Woody Allen fez com o Vicky Cristina, que foi financiado pela Espanha e divulgou Barcelona. Pô, você vê os pacotes de viagem no mundo pra Barcelona, triplicaram. Você não tem a dúvida que você vai ver o que vai ter de gente querendo visitar o Vaticano. Eu mesmo não vou negar pra você, nunca tive vontade assistindo. Você vê, eu falei, pô, deve ser um lugar legal pra você conhecer. Então, assim, tem uma publicidade enorme a favor da igreja, não contra. As igrejas italianas, assim, de você mostrar as igrejas italianas, aquele tesouro, assim, histórico, né? Você também ter
esse negócio da praça, dos monumentos, né, da fonte, a própria Capela Sistina, que é maravilhosa, né, onde o pessoal se reúne pro conclave, né? Entendeu? Porque a gente tem que ver, porque pode ser que a antimatéria amanhã ou depois venha a destruir todo o Vaticano, né? Bom, essa é a ideia do filme, né? Que deveria demorar 1 milhão de anos. Antes do Vaticano. E ao invés de antimatéria, tem muita matéria que fala, que pensa que tá destruindo muito mais, cara. Então assim, é meio perigoso comentar essas coisas de ciência e tal. Qual que é o ponto mais fraco, Leonardo, que você achou no filme? Olha, eu achei, a gente estava comentando da atriz, né, da coadjuvante, assim, da italiana, eu achei ela bem fraca, assim. A gente estava comentando, inclusive, antes da gravação, o próprio Tom Hanks, assim, é o sujeito, assim, que é o baita ator, entendeu? Só que ele o próprio Dan Brown, né, como o Maurício lembrou aí, falou que gostaria, né, ele deu a entender que gostaria o Harrison Ford na pele do professor, entendeu? Que teria mais a ver, entendeu? É um cara mais... O Tom Hanks, o que a gente lembra dele de aventura? Ele é um cara, assim, estigmatizado por aventuras, né? Você quer ver uma coisa que chama bem atenção nisso aí? O Tom Hanks, cara, é um grande ator, tá, mas no papel ele, enfim, não encaixa. Tanto que teve que fazer chapinha no cabelo. Quando os caras começam a querer transformar o cara muito, é porque o cara não engoliu o personagem dentro, assim, vamos transformá-lo em algo. Aí fizeram chapinha, mudaram. E você percebe que ele tá fora, uma cena, assim, que pode passar despercebida, mas a cena do relógio, que ele tem um reloginho do Mickey. O Harrison Ford, ele já tem um cinismo nato dele, que vem do Indiana Jones, ele é cínico. Aquele reloginho funcionaria muito mais no braço do Harrison Ford do que no Tom Hanks. Quando ele mostra aquilo, você pode ver que é tão... Você fala assim, meu, que tonto esse cara com um relógio desse, não tem nada... Ridiculariza o próprio ator. E mesmo a questão de conhecimento, o Tom Hanks no filme, porque o Robert Landau é um cara culto, tá entre... Fica uma coisa, eu vi até um cara do meu lado assistindo assim, um casal, até o cara falou, meu, que cara chato, porque assim, se torna chato, porque tudo ele sabe, já reparou, tudo ele sabe, qualquer coisa eu sei e tal. E o Harrison até isso, exatamente, ele consegue pensar. O Harrison até essa malícia ele tem do olhar, da risada, do próprio Indiana Jones. É o sex appeal que, convenhamos, o Tom Hanks nunca teve. O Tom Hanks é um ator legal, mas nunca foi um ator... Tipo, nunca foi galã, ele é um ator feio, ele não é um ator galã. Então, assim, o Harrison tem isso, acho que também isso falta um pouco, sabe? Porque mocinho tem que ter, cara, não tem essa, mocinho sem graça, como mocinha sem graça, como é que você falou? Definitivamente, o Tom Hanks não convenceu. Cinecultura faz um intervalo e volta no próximo bloco com muito mais comentários de filmes pra você, não saia daí.